4 fatos que Jesus compartilhou sobre Satanás que muitos não sabem. Número 1. Jesus o chamou de inimigo e o mais maligno em Mateus 13, versículo 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Então aqui, nós podemos ver como Jesus esclarece para seus discípulos, usando de uma oratória fácil e por parábolas, como será feita a separação dos salvos para a vida eterna e como Satanás perecerá. Mateus 13, versículo 24 ao 30, temos mais detalhes na parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo até ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ou seja, meus irmãos, não adianta você ser bom e trabalhar se você não vigia, não protege a sua obra e o seu trabalho. Então, para proteger nosso trabalho espiritual, como disse nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vigiai e orai. Somos todos pecadores, todos imperfeitos, mas nos exercitamos na palavra de Deus. Se orarmos todos os dias, ao menos no ato de acordar e de dormir, e cumprirmos os mandamentos do Eterno, já estaremos muito mais blindados contra o mal. Também observamos que Deus, no ato de extrema benevolência, sim, benevolência, ele deixa o bom e o mal crescerem, pois nunca é tarde para o arrependimento do ímpio, mas o arrependimento sincero, porque tolo é o homem que crê poder enganar a Deus com falsas modéstias e palavras de conforto. Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Mateus 13, versículos 36 ao 43, a explicação do próprio Rei dos Reis. Explica-nos a parábola do joio. E ele, respondendo, lhe disse: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Podemos entender claramente que Jesus virá ao nosso resgate. Então, para nós como cristãos, não há o que temer. A volta do nosso Salvador é algo lindo e reconfortante, mas para todo aquele que praticou o mal, haverá choro e desespero. Importante lembrar que não é somente dizer que acredita em Jesus Cristo que você está a salvo. Precisamos nos manter sempre em contato com o nosso Senhor, orando, estudando a palavra e respeitando os mandamentos. Satanás trabalha para que o mundo vá totalmente contra a palavra de Deus, e não é difícil perceber isso nos dias atuais, onde cada dia vemos mais e mais tragédias e maus hábitos ocorrerem.
O principal objetivo de Satanás é afastar o homem de Deus. Assim como tentou Adão e Eva no paraíso, ele continua a fazer agora. 1 João 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Apesar do poder de Satanás para corromper a humanidade, Cristo veio, morreu por nós e por seu sacrifício na cruz, temos a chance de lutar pela vida eterna. Romanos 6, versículo 22. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Número 2. O príncipe deste mundo. Quando Jesus estava prevendo sua morte, ele fez uma declaração. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12, versículo 31. O mundo estava prestes a crucificar Jesus, nosso Redentor e Salvador, e pela cruz do Calvário, onde Satanás achou que venceria com a morte de Jesus, onde Satanás achou que tinha se livrado de Cristo ao ver morrer na cruz, ocorreu exatamente o oposto dos planos do inimigo. Jesus ressuscitou e nos deu a chave para a vida eterna. Ali, o destino de Satanás foi selado. Ele ainda continua a fazer as obras ruins no mundo, mas seus dias estão contados, pois logo logo Jesus irá retornar e enviar a serpente para o lago de fogo. Quando Cristo soube que a hora da traição se aproximava e que ele não teria muito tempo para continuar com o Evangelho, Satanás estava à espreita. Mas o nosso Salvador sabia que o inimigo não encontraria a vergonha do pecado nele. Não havia nada em Cristo que respondesse às tentações do diabo. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. João 14, versículo 30. Satanás governa um mundo que inclui homens e anjos caídos, separados de Deus. Este mundo se perde em falsas religiões, falsos ídolos e ameaças de acabar com tudo e todos que seguem verdadeiramente os caminhos de Deus. 1 João 2, versículos 15 ao 17. Não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Satanás comanda a ideologia do mundo, a educação e o comércio. Ele também controla o pensamento das massas, ideias e falsas religiões. Pelas mentiras do diabo e suas promessas de vida fácil e de tesouros mundanos, muitos caem em suas palavras vazias, e você pode verificar facilmente hoje nas mídias sociais como as pessoas estão indo cada vez mais para os caminhos do inimigo e poucos permanecendo nos caminhos do Pai. Mateus 12, versículo 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Romanos 8, versículos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Número 3. O desejo de ser como Deus. Em contraparte aos ensinamentos de Deus, Satanás pecou, pois queria ser como Deus. Não bastando isso, queria ser maior que Deus. Como pode a criatura ser maior que o Criador? O diabo estava perdido em sua própria soberba, e isso o levou ao pecado que culminou com a guerra no céu, e todos os rebeldes que eram com ele caíram no pecado e assim foram expulsos do paraíso.
Isaías 14, versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. João 8, versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque quem é mentiroso é o pai da mentira. Número 4. Ele queria ter Pedro. A vida de Pedro tem uma das maiores histórias de redenção já escrita. Ele era um pescador, e pescadores eram estereotipados como homens de ação, fortes fisicamente e destemidos, exatamente como Pedro se demonstra na Bíblia. De toda forma, Pedro encarou um grande desafio quando o diabo colocou os olhos nele, e Jesus lhe informou disso. Para dar autoridade a esse dilema, na última ceia, Jesus avisou a Simão Pedro que um teste de fé estaria vindo. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Lucas 22, versículo 31. O fiel discípulo parecia estar prevendo. Satanás queria peneirar Pedro como trigo, ou seja, o inimigo iria atentar contra a fé de Pedro com tanta força que ele caiu, demonstrando que o discípulo fiel de Deus carecia de confiança. Lucas 22, versículos 61, 62. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor. Como lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Mas percebam que o versículo claramente diz que Satanás pediu, porque ele não tem autoridade nenhuma. Tudo o que acontece nesse mundo é com a permissão de Deus. Então, assim como Jó, Satanás pediu a Deus para atentar contra Pedro, que caiu. Porém, teve uma das mais belas redenções da Bíblia, mas isso é assunto para outro vídeo. A palavra Satanás significa adversário ou acusador. Ele desafia os filhos de Deus a fazer obras erradas. Zacarias 3, versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se opor. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás está incansavelmente trabalhando para nos quebrar, destruir nossa fé, nos sacudir como trigo. O adversário quer destruir a fé de cada um dos filhos de Deus. Então, como podemos aprender com Pedro, mesmo com a queda? Não podemos desistir de nossa fé nem de Deus, porque as coisas deste mundo são todas passageiras. Nada construído aqui irá vencer o tempo. Nada construído aqui irá com você após a morte. Mas o Pai, nosso Criador, o eterno e verdadeiro Deus, esse nos permite ter a vida eterna em uma existência onde o pecado não mais existirá, a morte não mais nos atormentará e a glória do Altíssimo irá nos fortalecer todos os dias pela eternidade. Senhor Deus, para finalizar, rogo a Ti, ó Pai, usando as palavras escritas em João, para alcançar cada um que estiver assistindo a este vídeo e por todos os outros irmãos que ainda não puderam chegar até aqui. João 17, versículos 9 a 11. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17, versículo 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal.
João 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem minha voz e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém.